Assim como o vinho, o café também tem seu terroir. Sou Ana Argenta, especialista em cafés, e hoje vamos investigar as variedades Bourbon Amarelo e Arara que têm seu terroir nas fazendas de Orfeu. Vamos começar pelo começo? É uma palavra de origem francesa que significa solo, território. Muito conhecido quando se fala em vinho, é definido como as características geográficas, culturais e históricas de uma determinada região. Mas afinal, café tem terroir? Tem sim. Neste caso, se considera o solo, temperatura, altitude, a quantidade de chuvas, o microclima daquela região. E eu gosto de dizer que também é o saber fazer do produtor e todas as pessoas envolvidas nesse processo do saber fazer. O terroir é o que vai diferenciar os cafés de uma região para outra ou de um país para outro. Se, por exemplo, a gente plantar a mesma variedade de café no Brasil e na Guatemala, eles vão ter sabores diferentes. Vamos trazer duas variedades de Orfeu, a Bourbon Amarelo e a Arara, e vamos entender como o terroir está envolvido na produção dessas duas variedades. O Bourbon Amarelo é uma variedade produzida na Fazenda Rainha, na região do Vale da Grama, em São Paulo. Lá, a altitude é de 1.350 metros, a temperatura é aproximadamente entre 18 e 24 graus, ajudando assim na maturação lenta e uniforme dos grãos. O solo é vulcânico, rico em minerais, que são nutrientes naturais para a planta. E esse terroir é excelente para a produção da variedade Bourbon Amarelo, que garante que a planta cresça de forma saudável e entregue os melhores frutos. E agora a gente vai preparar o Bourbon Amarelo na cápsula, que é super prática, e sentir como o terroir acontece na xícara. Esse café tem um aroma rico de frutas cítricas, lembrando tangerina e lima, uma acidez acentuada, um corpo leve e um final delicado. E isso é o resultado de um terroir específico. A variedade Arara é uma variedade vigorosa, resistente a pragas, que possui grãos amarelos e uniformes. É um híbrido entre o Sachimor e o Catuai amarelo. Produzido nas altas montanhas do sul de Minas, na Fazenda Sertãozinho, a 1.300 metros de altitude. A temperatura da região varia entre 18 e 24 graus. O solo é um latossolo vermelho-amarelo, rico em matéria orgânica. Esse terroir é o ideal para o plantio dessa variedade, que é a mais premiada de Orfeu. Então vamos preparar esse café em cápsula. Esse café tem notas de mel e caramelo, acidez e corpo médio e um gosto doce. Essas características só existem por causa do terroir. Viram como é importante?